Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Inter D, música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e neste programa temos a honra de receber a terceira convidada do especial Interd, Mulheres Instrumentistas do Recife. Um especial que foi viabilizado pelo edital Braulio de Castro da Lei Aldir Blanc. Nessa entrevista eu converso com a violeira e compositora Laís de Assis, que fala sobre sua carreira e a respeito do seu primeiro disco, Ressemântica. E antes de tocar a entrevista, só uma observação. Em um certo momento aí da conversa, a Laís fala sobre o show de lançamento, que aconteceria no dia 8 de janeiro de 2022. Mas ele foi remarcado para o próximo dia 5 de março, neste ano de 2022, no Teatro Camarote, às 19 horas, aqui no Recife. Então vamos lá! Laís de Assis, muito legal aqui ter você no programa, tudo bem? Bom dia, Dê, tudo certo? Estou muito feliz também de estar podendo estar aqui, para a gente conversar um pouco sobre esse disco, sobre minha trajetória. Vamos embora. Isso, vamos lá. Vamos começar justamente por sua trajetória. Como é que você começou a se interessar pela música e pela viola? Olha, que eu entenda desde sempre. Às vezes é um pouco complicado assim de explicar, porque a música, ela sempre esteve presente de várias maneiras, assim, na minha música, Infância, lembro bastante. Porém, assim, na minha família, não tenho músicos. Ninguém tocava instrumento e tal, então não tive esse contato mais direto, assim, tecnicamente falando, Mas minha família, assim, meus pais... Recordo bastante também da minha avó, que eu ficava muito com ela, minha avó paterna, de escutar bastante, a rádio. Tocava bastante Luiz Gonzaga lá em casa, ainda assim toca, E eu sempre, essa questão assim, com a música regional e trazendo também já, apontando assim para a viola, minha avó adorava assistir aquele programa lá da Inesita Barroso, Saudosa Inesita Barroso, que é o Viola Minha Viola, e eu desde criança adorava aquilo ali, Achava incrível o pessoal tocando os violões, as violas, já eram meio que já apontando para que futuramente eu viesse a estudar música, E aí o tempo foi se passando e eu comecei a estudar violão por volta dos meus 11 anos, mais ou menos, porque meu pai, ele tinha uma oficina de marcenaria, lá em São Lourenço, que é a minha cidade,
E de fato, onde eu cresci, passei minha vida toda e ainda assim moro, né, em São Lourenço. Só que hoje eu tô dividida aqui, Recife e São Lourenço. São Lourenço da Mata? Isso, São Lourenço da Mata. E aí meu pai, ele, como era marceneiro, às vezes o pessoal chegava lá para consertar inúmeras coisas, né? E chegava sempre instrumento, né? Aí um belo dia, alguém tava passando assim, vendendo, um senhor tava vendendo violão bem antigo e super baratinho porque ele tava com bastante problema, né? Ele queria realmente passar, né, aquele instrumento e tal. Aí foi quando meu pai comprou pra mim e pronto, um dos dias mais felizes, né, da minha vida. Ganhei um violão que era algo que eu nem me lembro a partir de quando eu sempre, de que idade, né, eu sempre pedi para os meus pais um violão de verdade, né, não de brinquedo, que eu tinha vários. E foi mais ou menos assim, né, eu demorei um pouquinho para eu começar de fato a aprender, porque em São Lourenço, né, uma cidade que, pelo menos assim nesse período, não tinha muitos espaços para se estudar música formalmente, né, então era difícil, assim, achar um lugar, alguém que pudesse fazer, né, passar essa transmissão assim, para mim. E aí passou-se quase um ano, né? Que foi quando a gente descobriu que meio que tinha um vizinho, que ele era músico, né? Tocava vários instrumentos. E aí ele se disponibilizou, né? Dar essas aulas de violão. E pouco tempo, né? Eu comecei a estudar e pegava rápido. E aí, pouco tempo, eu acabei ingressando no Conservatório Pernambucano de Música, né? Por um acaso também que eu descobri que esse espaço existia, né? Eu tava, sei lá, no ônibus com a minha mãe, a gente tinha que fazer alguma coisa no centro do Recife, e a gente viu o letreiro, né, do conservatório, porque até então eu não sabia que existia esse lugar. E a gente foi atrás para poder saber e acabou que eu consegui ingressar lá, né? Comecei estudando violão com o professor Rodrigo Samico, que hoje também é um grande amigo e um músico gigante, né? Violonista 7 cordas. E aí eu comecei com o Rodrigo, estudando violão. Passei um bom tempo. Me formei em violão, né, em 2013, se eu não me engano. E rapidamente eu meio que já estava entrando nesse universo da viola, né? Porque eu comecei a estudar violão no conservatório, e lá é um espaço que às vezes tem esse fluxo assim, de mudança mesmo, né? De professores. Porque, enfim, existe aquele professor mais para iniciação, outra coisa mais técnica, né? Mais avançada. E aí, quase no final Aliás, no final não. Ainda assim, meio que no começo assim, do curso, eu passei a estudar com o Adel Marco Verde, que é um ícone, né, da viola brasileira, um grande violeiro. E eu passei a estudar com ele violão, porém, como ele sendo violeiro, né, meio que aquela atmosfera já passava, assim, pra mim, né? Muito do que eu tocava no violão era repertório de viola, né? Então não tinha como eu não cair, assim, nesse universo. E passei também eu comecei a estudar viola ao mesmo tempo que fazia esse curso de violão e tal. E aí, rapidamente, quando eu terminei o curso de violão, comecei o curso de viola, de 10 cordas, do conservatório. Me formei também lá, né, em viola. Paralelo a isso, eu também tinha iniciado meu curso de graduação em música, licenciatura. Acho que me formei, inclusive, em 2016. Na UFPE? Isso, na UFPE. E aí, enfim, como eu sempre gostei muito, né, também dessa parte de pesquisa, né, dos estudos, para mim foi uma façanha, uma aventura ter emendado também no mestrado, né? Assim que, antes até de terminar a graduação, eu consegui ingressar no mestrado em etnomusicologia na UFPB, lá na Paraíba, né? E inclusive com estudos voltados para viola nordestina, viola instrumental, né? Dentro dessa vertente da viola instrumental. E nessa pesquisa, meio que eu fiz um breve panorama histórico, né? Desses grandes nomes da trajetória do instrumento aqui, mais precisamente, né? Em Pernambuco, em Recife, né? Começando lá de Heraldo do Monte, meio que até os dias atuais. Resumidamente, é mais ou menos isso, minha história com a violinha. Você gosta de estudar, né? Ah, sempre gostei. Acho que muito bom. A gente precisa sempre também se aprofundar, né? Eu gosto de me aprofundar, assim, né? Das coisas que eu me proponho a fazer. E é um universo que me encanta bastante, né? Conhecimento.
Só para quem é leigo assim no instrumento, qual as principais diferenças entre o violão e a viola? Então, eu costumo dizer que, na verdade, a viola meio que é a avó do violão, né? Que é um instrumento, na verdade, muito antigo. O violão, tipo, a viola, acho que desde o século XV, mais ou menos, meados ali, né? Talvez um pouco antes. Esse instrumento surge já nessa estrutura que a gente conhece hoje, que é nesse formato, esse corpo, né, com formato de 1/8, com 10 cordas, né? E essas 10 cordas, elas têm essa disposição de sendo duplas, né? Na verdade, são 5 pares, né? Nesse formato. Os 2 primeiros pares, eles são uníssonos, ou seja, as 4 primeiras cordas são iguais, né? Foi na Europa que surgiu? Olha, eu costumo dizer que na verdade não, né? Muitos estudos falam, lógico, né? Tem a própria Península Ibérica ali tem toda uma efervescência quanto às variações desses instrumentos de cordas, né? Principalmente esses que são considerados cordas paralelas, que é isso, né? Você toca, tem esse corpo do instrumento, as cordas, e você toca dedilhando, né? Dessa maneira de ter um braço, um instrumento com um braço e tudo mais. Porém, assim, durante essas pesquisas eu percebo muito que muito desses instrumentos, a origem, a matriz deles ela é muito africana, sabe? Ela vem, sim, dessa região africana, principalmente essa região ocidental, né? África Ocidental, que tem muitas variações de instrumentos de corda. Então, nesse período da invasão árabe, a Península Ibérica, foi levado bastante desses instrumentos, né? E lá que acontecem essas variações. Então, eu sempre digo que a alma do instrumento, ela vem dessa região africana, né? E aí, enfim, continuando essa explicação sobre essa diferença, né, da viola para o violão. Certo. Então, é um instrumento muito antigo, né? E que quando chega aqui no Brasil, ela ganha vários sotaques, vários aspectos de sua performance diferenciada, né? Ela está sempre inserida dentro de tradições culturais, meio que ela é um emblema, funciona como emblema dessas tradições, né? Por exemplo, aqui no Nordeste, ela representa muito, ela é muito associada às cantorias de repente, né? O improviso poético do repente. Enquanto que na região Sudeste é chamada de viola caipira, né? Meio que é um conceito genérico nacional, né? A viola caipira que aí se insere nos fandangos, no pagode de viola, nas catiras, enfim. Na Bahia tem outra variação, que é a viola machete, né? É uma viola menor. Ela quase que parece um cavaquinho, né? Realmente, porque ela é menor, mas está inserida dentro do samba de roda do Recôncavo Baiano. É outra maneira de se tocar, outra maneira de se afinar, outra sonoridade. Mas aí, comparando a viola e o violão ele vai surgir no século XIX, então relativamente é um instrumento jovem, né? Ele vai surgir de fato como uma variação da viola, né? Porém com menos cordas. Tem toda essa questão social dele, né? Porque é um instrumento que vai pegar meio que essa revolução industrial mesmo, né? Quando o violão chega, ele passa a ser um instrumento que simboliza a modernidade, né? Ele é mais simples, assim, não simples, mas a construção dele é mais, como se fosse mais imediata, né? Essa questão das 6 cordas, né? Vai mudando recurso de tarraxa, de afinação, disso, daquilo, né? Tem graves, né? É um instrumento que possui notas graves, ela tem uma extensão diferente, né? E é mais ou menos isso, assim, a diferença, né, de estrutura, assim, do violão. O violão é maior, né? Inclusive, só aqui no Brasil que violão se chama violão, porque é como se fosse uma viola maior, né? Porque como aqui a viola teve seu momento do auge, né? Meio que quando chega o violão, o pessoal chama de como se fosse uma viola maior mesmo, né? Porque tem uma dimensão maior do que a viola, que é menorzinha, né? Mais cinturada. Sim. Acho que eu expliquei. Foi. Agora, é muito interessante essa coisa de você estar dedicado a um instrumento, à execução do instrumento, mas também à história, né? E a questão da educação musical também, né? Que você
já até falou para mim uma vez que preza muito essa questão da educação musical. Para você, qual a importância assim, da educação musical para para sua formação, para a formação do cidadão? Então, uma área, assim, um setor que eu dou muita importância, muito valor, né? Eu sou professora de música, e é uma coisa que eu também adoro fazer, né? Porque eu vejo que por meio da educação, de fato, a gente consegue mudar muita coisa, né? A gente, questões também de oportunidades e acessibilidades, né? Que é uma queixa, assim, que eu tenho bastante, porque o ensino das artes, né? Mais precisamente a música, né? Que é o foco, tem essa lacuna mesmo, né? Música, a arte em si, ela passa a ser um segmento que, enfim, explora tantas áreas, assim, da formação de um ser humano, de um cidadão, né? Quanta gente. Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade enquanto criança, né? Muita dificuldade, por exemplo, com matemática. É uma coisa que não entrava assim de maneira nenhuma, né? Quando eu passei a estudar música, isso meio que auxiliou, né? Me ajudou a entender melhor esse universo. E vice-versa, né? Tem gente que vai ter essa área de humanas que vai, né, ter uma melhor facilidade, enfim. Porque é muito amplo, né? Você ter essa consciência da educação, né, artística. Muitas áreas, ela é sempre muito bem-vinda, né? Ela acrescenta demais. Então, meio que a gente era para ter um planejamento, né, muito melhor, assim, no nosso ensino, que contemplasse, de fato, né, assim, das artes, que era para ser uma coisa natural, né? Porque é tão natural, tá sempre no nosso dia a dia, né? A gente escuta música o tempo inteiro, vê arte o tempo inteiro, né? Era para ser algo normal, né? Esse estudo das artes. Legal. Agora, falando sobre o disco, né? Primeiramente, eu queria falar sobre o nome, né, do disco, né? Ressemântica. O que você quer dizer, né, com isso? Então, ressemântica eu não sei se é um neologismo. Acho que é assim que fala, né? Quando é uma palavra nova. Sim, acho que sim. é isso, né? Esse termo. Mas ressemântica, ela quer dizer ressignificar, né? Ela, lógico, é uma variação da palavra semântica, né? Que quer dizer isso, né? Dar significado às coisas. Quando a gente fala ressemântica, é mais ou menos essa ideia, né? Ela traz esse sentido também de sair do lugar comum, de experimentar e tal. E aí foi uma palavra que, inclusive, eu conheci com a minha ex-orientadora do mestrado, que é a Alice Lume. Então, quando a gente estava quase finalizando lá minha dissertação, precisava de alguns títulos, né, para os capítulos. E aí, o último capítulo, inclusive, ele trazia um pouco sobre isso, o que era a viola hoje em dia, como é que as pessoas entendiam a viola hoje em dia, né? E aí a professora chegou com esse termo, ela falou assim, é uma ressemantização da viola nordestina. Aí isso me deixou assim, bem impactada, disse, caramba, é exatamente isso que eu tô falando, é exatamente isso que eu tô querendo trazer, assim, pro trabalho. E aí eu peguei esse nome pra mim, pedi a permissão a ela, né? Aí ficou, né? Esse nome meio que ele resume tudo que eu estou descrevendo nesse roteiro do disco, né? Essa ressignificação, né, de um instrumento que ele tem todo esse estigma, né, na verdade, alguns preconceitos também, né? Porque, como eu falei anteriormente, né, essa coisa de chamar a viola de 10 cordas, a viola brasileira, de viola caipira, né? Porque, na verdade, caipira é para um tipo de música que é feito no sudeste do país, né? A nossa viola, meio que ela tem o nosso sotaque também, e é a viola nordestina, né? Essa viola que carrega toda essa linguagem, essa maneira de tocar, muito diferente das outras violas, né? E aí, tendo esse entendimento, a partir desse entendimento, é que eu passo a fazer as minhas criações musicais, né? É também explorar outros universos, outras linguagens, mas sempre com o pé ali na nossa tradição, né? O pé nesse sotaque, nessa linguagem, nessa viola tão representativa, né? Porque por mais que eu tente explorar outras coisas, sempre tem alguma coisa ali que está dizendo que é sim uma viola nordestina, né? Então,
por isso que é esse nome Ressemântica. Legal. E quando é que começou a produção do disco? Produção musical, né? Então, inclusive, ele foi gravado, né? Todo esse processo dele de gravação foi já durante a pandemia, né? Porém, é um disco que ele traz essas músicas, esse repertório mesclado, né? Então tem muita coisa que eu fiz há muito tempo, coisas que eu fiz durante a pandemia, coisas que eu fiz durante o processo já de gravação, né? E aí, essa produção inicial, né? Tem essa direção também do Yuri Queiroga, né? Que é o produtor musical, que eu sou fãzaça. E que a gente começou juntos a pensar nisso, né? Eu tava aqui meio... É o primeiro disco, né? Aquela inexperiência, eu tava um pouco ansiosa, preocupada. Disse, caramba, eu acho que eu não tenho nada. E o que eu tenho, eu não sei se rola, não sei se eu gosto, não sei se deveria estar no disco ou não. Então. Aí eu e Yuri, a gente conseguiu visualizar, né? As músicas que eu tinha. A gente praticamente viu que o disco já tinha seu caminho próprio, né? Do jeito que a gente jogou lá, assim, as músicas, escutou uma por uma, viu que já tinha um caminho desenhado, né? E meio que é por isso que ele tem meio que esses 3 ambientes, né? Ele tá dividido em 3 ciclos. Isso é muito né? interessante, essa divisão que você fez. Que tem essas aberturas, né? Feitas poeticamente pela a Graça Nascimento, né? Porque quando a gente visualizou, é exatamente por isso que eu digo, é tudo que eu vivi sonoramente, né, ali no disco. Porque tem essas peças, essas músicas que são de antes, que são durante, que são depois, e que dá para perceber essas mudanças, né? Então, esse primeiro ciclo do disco, ele traz uma conversa, uma ilustração de algo mais relacionado às ancestralidades femininas mesmo, né? Ela é mais voltado para a viola solo, né? Essa sonoridade dela mais sozinha, mais voltada também para o tradicional do repente, né? Como é a primeira faixa. E as participações, né? E o segundo momento, ele vem com meio que um sentido de descobertas. Então, aos pouquinhos, meio que eu vou explorando outras sonoridades, né? A própria poesia de Graça, ela traz isso, né? A faixa morada, né? Que ela tá falando do corpo, né? De se descobrir, de entender o que é aquilo ali. E esse terceiro momento é a própria ressemântica, né? Que são momentos de mais experimentação, de liberdade, né? É um bloco que tem mais movimento provocativo, vamos assim dizer, né? Uma poesia realmente mais tensa, né? Mais provocativa, a sonoridade mais provocativa. Como é, por exemplo, na faixa Seracina, né? Que tem a poesia de Graça. E tem uma instrumentação tanto quanto trazendo essa coisa mais inquieta, né? Esse furacão, assim, uma insistência da linha da viola no mesmo tema, né? Acho que a gente percebe que a viola, ela tá sempre insistindo naquele trechinho, naquela frase musical o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, enquanto tá rolando uma confusão lá atrás, efeitos e tudo mais, né? E aí é uma faixa que eu gosto pra caramba, porque ela foi feita em conjunto também, né? Pensando nisso. Meio que ela é conjunto ali com todo mundo que tocou. Mais ou menos isso. Isso é uma coisa... Você falou aí provocativa, provocação. É interessante, porque você vai, digamos assim, você vai contra o sistema fonográfico vigente, que tem muito essa coisa de músicas soltas e tudo, mas o seu disco, ele tem um conceito e ele faz muito mais sentido se a pessoa ouvir o disco inteiro. Foi isso que eu senti, assim, né? Tem uma história ali, né? Isso remete muito ao tempo que a gente parava para ouvir um LP e ouvia o LP inteiro. Pois é. Aí, eu quis trazer isso também, né? Isso de uma reflexão, na verdade. O disco, ele traz isso também. E
Lógico que, né? Enfim, pode sim escutar as músicas separadas e aleatórias, mas de fato existe esse roteiro e que conta realmente essa história que pode ser entendida de várias maneiras diferentes, né? E a forma com que ele termina também eu quis trazer essa ideia de ciclo, né? Essa entendimento de que você volta ao início, né? A vontade de escutar novamente, né? E eu gosto bastante de explorar também esses sentidos, porque eu penso assim, Ade, que eu faço música, mas eu entendo que é um todo, que a arte é como um todo, né? Não estou ali só fazendo notas e sons, eu estou fazendo música, né? Estou dando sentido a elas. É por isso que é um disco que eu tenho várias participações, né? Que muita coisa construída, ela parte de outras linguagens. Por exemplo, a parte poética mesmo, a poesia, algumas foram feitas a partir da letra, né? A própria capa do disco, né? A própria capa, ela conversa assim com o roteiro. É algo que eu conversei bastante. Quem fez foi a Karina Freitas, né? Que é ilustradora, designer. E foram muitas conversas com a Karina, foram algumas versões, não foi uma coisa assim de primeira, pá, né? A gente precisou estar imerso ali dentro desse universo, esses significados, né? Para poder chegar ali. Então, eu gosto muito disso, né? De envolver, de fato, vários sentidos ali, vários sentidos artísticos, né? Para poder dar esse sentido para as notas, né? E, enfim, provocar uma reflexão mesmo, né? Dentro do que está sendo ouvido. E é interessante também que a gente, ao ouvir o disco, ele faz aparecer imagens na mente, assim, né? Isso é bem interessante. Aí você vai ver a capa do disco aí, associa isso também, tá? As coisas estão muito bem amarradas, assim. Que massa! E assim, aí ele tá nas redes, nas plataformas digitais, mas você pretende também lançar em CD, não é isso? Isso, inclusive, acabei de receber a notícia que já chegou, os discos físicos já estão conosco aqui, e vamos fazer esse lançamento, né, o show de lançamento, já temos data, é no dia 8 de janeiro, pertinho, né, dia 8 de janeiro, no Teatro Marco Camarote, às 7 da noite, e vai ter várias participações, né, que estão dentro do disco, vão estar lá comigo também nessa noite. E também vão estar lá os discos, né? Em versão física, para venda e tudo mais. Vai ser uma noite bem especial. Legal, vai ser bom porque aí com o disco físico, aí a pessoa vai poder ouvir a música e ficar folheando o encarte, né? Isso, com as letras. Tem as letras lá, bem legais. Pois é. E vamos falar um pouquinho dos convidados e das convidadas, né? Vamos lá. Muita gente legal aí. Pois é, esses convidados, inicialmente, né? Porque foi um projeto, fazer o disco, né? Foi um projeto de aprovação do Futura. Se eu não me engano, no ano 2019, né? Porém, enfim, com todo esse fuzuê, né? A pandemia e tudo mais, obviamente, muita coisa houve, não vou dizer atrasos, né? Mas adiamentos, né? Houveram esses adiamentos por, enfim, as condições óbvias, né? E aí eu sabia que no processo do projeto, antes, né, da sua aprovação, eu sabia que eu queria ter 3 pessoas junto comigo, assim, era coisa que né, desde sempre eu sabia que eu queria ter presente no meu disco, que é a própria Graça, né, que é uma mulher muito impactante, né, uma pessoa que enfim, tem muita influência dentro desse disco, né? Quando eu a conheci, enfim, foi um aprendizado muito imenso, né? Essas 3 pessoas, aliás, elas foram impactantes, assim, na minha vida, por isso que eu queria junto, né? E tem a participação das mulheres da etnia Tuxá, né? Da comunidade Tuxá, que é um grupo indígena que fica localizado no sertão de Pernambuco, na cidade de Inajá.
E é uma aldeia que tem a sua formação, na sua maioria, por mulheres, né? Ela é formada por mulheres e as suas lideranças também são femininas, né? Então, elas são lideradas pela pajé Aline Tuxá e a Sandra Tuxá, ela está sendo treinada para ser a cacique, né? A nova cacique lá da aldeia. E fora outras áreas, né? Políticas também, que as mulheres elas estão sempre à frente, né? Então, conhecê-las foi de enorme impacto para mim, de enorme aprendizado, né? Eu sabia desde sempre que eu queria elas junto comigo, até porque muita coisa do disco, né? Muitas músicas, elas têm essa essência, elas trazem as tuxá, né? A primeira faixa, inclusive, é um ponto tuxá, né? Uma cantiga tuxá que eu faço ali dentro da linguagem do repente. Né? Faço uma viola de repente, faço um improviso também de repente, mas em algum momento eu trago para junto um ponto das tuxá ali, né? E elas aparecem também mais diretamente na faixa Mãe d'Água, né? Tem a presença da Aline e a Alane, aliás, desculpa, a Alane e a Sandra Tuxá, eles são irmãs. Num momento, na verdade, que foi de descontração, né? Que a gente tinha gravado várias coisas assim ao longo do dia e a maioria dos pontos meio que eu acompanhava elas, né? Porque eu já conhecia, elas me convidaram para cantar junto e a gente tava lá, né? Fazendo. Só que no final do dia, todo mundo bem cansado, né? Elas estavam tentando lembrar essa música, que é Mãe d'Água, né? E essa eu não conhecia. E no momento que elas estavam tentando lembrar, meio que a gente gravou também, né? E eu preferi que ficasse aquele retrato daquele momento, né? Que fosse, de fato, algo normal, natural, né? Da música. E ficou essa vinheta, né? Mãe d'Água. E aí eu acompanhei elas na minha violinha, gravei 2 violinhas juntas. E eu achei, assim, lindo aquele momento. E eu preferi que ficasse aquilo, né? Então elas saem costurando esse primeiro momento, né? Todo assim, em volta dessa essência delas. E a terceira participação, a professora, né? Adelmarco Verde, que, como eu falei anteriormente, é quem foi esse mentor, né? Com a minha chegada, assim, na viola. Quem me apresentou, de fato, a viola nordestina, né? E a gente toca uma faixa, que é uma música dele, que eu fiz o arranjo para a segunda viola. A gente gravou 2 violas dinâmicas. E a viola dinâmica é um tipo de viola, um modelo de viola um pouco diferente, né? É mais conhecida também como viola repentista, porque ela tem umas estruturas diferentes. Por exemplo, no corpo dela, esse corpo em 8, né? Que normalmente na viola e no violão tem aquela boca no meio, né? Já a viola dinâmica, ela tem 7 bocas, ou até mais, ou menos, dependendo da... E dentro dessa caixa, né, desse corpo, meio que tem algo como uma panela de metal, que é seu ressonador, né? Aí isso faz com que o som dela saia um pouco mais anasalado, né? E aí isso aí gravamos com essas 2 violas, né? E se chama Dama de Espadas, o nome da faixa. E foi isso. A música que eu gosto pra caramba também. E as outras participações, já falei as 3 primeiras. Sim. E aí as outras vieram ao longo, né? Enfim, tinha esse frevo que eu tinha composto também, meio que durante esse processo da pandemia. E aí eu pensei, vou gravar o frevo, não pode faltar Nilcinho. Nilcinho Amarante, né? Grande trombonista, referência, assim, pra nossa música do frevo pernambucano, a referência também do trombone brasileiro. E eu não podia, porque Nilcinho sempre foi muito parceiro, né? Várias vezes tocamos juntos. Recentemente também a gente fez um show aqui no Aurora Instrumental, né? No Festival Aurora Instrumental. O Aurora convida, então eu tive a honra de ter ele como convidado no meu show. E não podia faltar Nilcinho nessa, né? E aí ele chegou com um arranjo para 4 trombones. Incrível, né? Eu achei incrível. A gente gravou assim quase que de primeira a música, porque o astral tava grande, né? E aí tem a participação também da Renata Rosa, minha pareia, digo que ela é minha pareia, a Renata Rosa, enquanto rabequeira, né? Porque a Renata é uma grande cantora, consagrada enquanto cantora, né? Voltada para esses cantos tradicionais. Mas ela também é uma grande instrumentista, né? Ela detém esses conhecimentos que foram aprendidos com o mestre Luiz Paixão, né? Em muitos anos de convivência com ele.
Sim. Então, eu queria a Renata enquanto instrumentista, né? Então, por isso que a gente faz a faixa Entre Luas e Auroras, né? Que é essa conversa da viola com a Rabeca. Eu acho linda essa sonoridade, né? Uhum. E a outra participação foi o Yuri Queiroga. Yuri, que já é já era o diretor, né, musical, já estava presente em tudo. Porém, eu queria as guitarras de Yuri, né? Que são muito peculiares. Né? O Yuri toca, a gente já sabe, você escuta a guitarra dele, já sabe que é ele, né? E aí ele faz essa participação também. E minha banda base, né? Que nesse período era formado por Alex na tuba e Johan Bremer na percuteria. E atualmente Gilu Amaral, né? Ele me acompanha, né, com a percussão dele. E o Gilu, ele participa na faixa Terra Vermelha, né, com as alfaias. Muito lindo, assim, uma visceralidade incrível, né? Então acho que inclusive, é mais ou menos... é seu primeiro single da vida, né? E isso foi o primeiro single que chegou. E, caramba, a música muito astral, né? Eu não me canso de escutar. É verdade. E as suas fotos também de divulgação estão bem bonitas também, né? Que é do Siddhartha, né? Isso, Siddhartha, nessa força também, maravilhoso. E o Siddhartha já chegou meio que após esse encarte, né? Porque a foto, na verdade, da capa é do Vinícius Ramos, né? Sim. Tem essas ilustrações, edições da Karine. O Siddhartha entra como divulgação. Legal. Ô, Laís, muito obrigado aí pela entrevista. Tá muito bom o seu disco, parabéns. Eu que agradeço, Ade. Agradeço aqui poder estar falando um pouco dele, né? E esse espaço aqui. Muito massa, adorei a entrevista. Tá. Aí, pronto, nesse bloco a gente teve a sua entrevista, e no segundo bloco vamos tocar várias músicas suas. Massa. Então tá, brigadão, tá? Sucesso. Valeu, Ade. Então é isso, vamos pra frente. Aí, tchau. Valeu, beijo. Inter-D, música e conhecimento. Apresentação e roteiro, Ade Luna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.